Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula daremos continuidade à implementação da criação do componente para a criação de uma ordem de serviço. Então vamos lá. Já estou aqui com o meu projeto rodando e compilando. Nós temos aqui a listagem das nossas ordens de serviço e quando nós clicamos aqui ele renderiza para a gente o nosso componente para criar uma ordem de serviço. Só que a gente não tem nenhuma ação aqui ainda, né? São dados fictícios e a gente precisa começar a alimentar então o nosso back-end lá com as informações aqui do front-end, das ordens de serviço, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, a gente sabe que aqui no nosso front, aqui no nosso HTML, ele está fazendo aqui um two-way data binding, ou seja, ele está pegando o valor que você selecionou aqui, está pegando o tech.id, né, o ID do técnico, e está passando para aquela variável selected, que a gente tem lá no TypeScript, né? Então a gente aqui no TypeScript tem uma variável chamada selected que está recebendo os valores que você seleciona aqui no selects. Beleza, só que eu não quero que esses valores aqui sejam passados para a variável selected. Eu quero criar aqui uma variável do tipo ordem de serviço e quando você selecionar um técnico aqui, ele pega o ID do técnico e passa lá para a nossa ordem de serviço. E como a gente está utilizando o two-way data binding, é bem simples da gente fazer isso. Então a gente pode fazer assim, ó. Eu vou criar uma ordem de serviço aqui, eu posso criar dessa forma aqui também. Vou colocar dois pontos, OS, fazer o import dela aqui. E aqui eu consigo criar uma ordem de serviço sem inicializar seus atributos. Porém, eu vou inicializar aqui para ficar mais fácil a leitura do código posteriormente. Então, o técnico aqui eu já vou colocar um valor vazio. O cliente eu vou colocar um valor vazio também. Ótimo. Aí nós temos as observações, eu vou deixar ela com valor vazio. Nós temos o status, também um valor vazio, e a prioridade, que são os atributos ali mandatórios, né, para a gente poder instanciar uma ordem de serviço. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse selected agora, ele vai dar erro lá no nosso front porque ele não vai encontrar essa variável selected, só que aqui eu vou alterar no HTML, então, o que é a ID do técnico aqui, onde a gente pega o ID do técnico, a gente vai colocar aqui, ó, os.técnico. Então a gente está pegando o ID do técnico e passando para o atributo técnico aqui da nossa ordem de serviço. Uma vez que quando a gente vai fazer uma requisição lá para o nosso back-end, a gente precisa passar um objeto do tipo ordem de serviço para ele. Ótimo, então a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o cliente. Então, em selected nós colocamos os.cliente, o status, mesma coisa, os.status, e a prioridade, mesmo caso. Então, os.prioridade. Ótimo, nós temos aqui um campo de texto, né? Esse campo de texto, por enquanto, ele não está fazendo nada, ele só está recebendo os valores lá no front, mas ele não está passando para nenhuma variável lá no nosso TypeScript. Então, a gente vai utilizar aqui um two-way data binding também. Então, a gente pode colocar aqui, ó, colchetes, abre e fecha parênteses, ngModel. Aí aqui nós colocamos o valor que nós queremos passar lá para o nosso atributo os.observações. Deixa eu colocar aqui, sem esse cedilha, maravilha. Então aqui agora a gente está recebendo os valores do text area lá, né? Passando para o nosso os.observações, só que a gente tem que colocar aqui um name igual observações também, porque senão ele vai dar erro. Ótimo, aí a gente tem um porém. Aqui ó, nós estávamos passando o valor tech.id quando um técnico era selecionado. Só que eu não quero passar esse valor tech.id, eu quero pegar o ID do técnico mesmo, que é dessa variável tech aqui. Então, para cada técnico lá na nossa listinha de técnicos, ele vai mostrar todos os técnicos para a gente. E quando você selecionar aqui, ele vai passar o tech.id e não o ID do técnico, porque a gente colocou um valor fixo aqui. Então, para a gente tirar esse valor fixo e pegar o ID do técnico em si mesmo, a gente pode colocar aqui ó, dentro de um double mustache. Então agora sim, você está pegando o ID do técnico e não esse valor aqui, ó, tech.id, que ele ia identificar como uma string e ia passar esse valor em si aqui mesmo. Beleza, então a gente tem que fazer o mesmo caso aqui para o cliente. Coloca dentro de um double mustache para mostrar que a gente quer pegar o valor do ID e não passar o valor cli.id. Salvamos aqui então. E beleza, agora a gente está conseguindo pegar os campos lá do front, passando lá para o nosso atributo, para a nossa variável ordem de serviço. Aí a gente tem que fazer a requisição então, né? Então para a gente fazer a requisição, a gente sabe que a gente precisa de um serviço da ordem de serviço. Eu vou colocar aqui, ó, private
Eu vou chamar de service, porque a gente está fazendo referência ao serviço da nossa classe aqui. Então, é OS Service. Eu já vou trazer o import dele aqui. Beleza. Então, aqui nós vamos criar um método chamado create, não recebe nada como parâmetro, retorna um void, chamando o this.service, que é o nosso serviço ali, e ele tem um método create. Então, esse método create, ele espera por parâmetro um objeto do tipo ordem de serviço. Então, a gente pode passar aqui o this.os. Então, a gente vai nos inscrever, subscribe, e vamos aguardar a resposta. Então, quando a resposta chegar, a gente vai realizar uma funçãozinha aqui, que vai ser mostrar uma mensagem para o usuário. Então, this.service, a gente sabe que lá no serviço da ordem de serviço a gente tem o método message, onde nós vamos passar aqui ordem de serviço criada com sucesso. Vou colocar uma exclamação aqui, ponto e vírgula. Aí eu quero navegar já para a listagem das nossas ordens de serviço para a gente ver se realmente ela já foi criada. Então eu vou pôr uma vírgula aqui, ó, e vou instanciar um router, porque a gente sabe que o router a gente consegue navegar entre as rotas aqui, né? Então router, do tipo router aqui, faz o import, e aqui a gente passa então this.router.navigate, aí entre parênteses, entre colchetes, aí aspas simples, a gente pode colocar apenas OS aqui. Maravilha, então agora a gente tem que passar lá para o nosso botão de criar. Quando ele for clicado, então a gente cria um evento aqui para ele. Ó. Quando ele for clicado, a gente quer que ele chame ali a nossa função create. Salvando aqui, então a gente já consegue fazer os testes lá no front. Então vou selecionar o técnico Linus Torvalds, o Galileu Galilei como cliente. O status é encerrado, para a gente já ver a data do encerramento. E a prioridade é média. Então aqui eu vou colocar teste criando com Linus e Galileu. Opa, coloquei mais um G aqui, tá sobrando um G aqui. Vamos apagar esse G aqui, Galileu, beleza? Então eu vou clicar em criar. Ele deu a mensagem, ordem de serviço criada com sucesso, ok. Se eu clicar na paginação aqui, ele traz aqui, ó, Linus Torvalds, Galileu Galilei. Só que a gente não consegue ver as observações porque a gente ainda não implementou, né, o componente para verificar as observações. Mas ele trouxe aqui, ó, a data de fechamento, a data de hoje, a hora atual, o status que está encerrado e a prioridade que foi média. Beleza, então o nosso método create está funcionando com sucesso. Bom, para essa aula então era isso. Na próxima aula a gente vai dar continuidade aí na implementação dos nossos componentes para a ordem de serviço. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.